Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Estilo. Nós vamos fazer um agradecimento especial à Maria Boletti, que é nossa patrocinadora do Pod Look. Looks maravilhosos. Cores, você gostou das cores? Sim, cores intensas, amei. Tá na sua cartela? Sim, está na minha cartela. E outra patrocinadora nossa, a Lude, lá no Patrícia. TV 110. Mostra essa tiara. Tiara, brinco, Tá bonita, gente. maravilhosa. Começa aqui, a gente quer saber se vocês gostaram. Isso, comentem. Tá lindo. E a nossa maquiadora Perfeita. oficial, Catherine Honorato. Já sigam todos aí nas redes sociais, Isso né? mesmo. Instagram, Maria Boletti, Ateliê 110 e Querro. Isso mesmo. Agora a Gésina vai nos apresentar a nossa convidada de hoje. A convidada de hoje é maravilhosa. É uma colega nossa da Comissão de Direito da Moda. Psicóloga, especialista em autoestima. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Que aura boa isso aqui, que ambiente. Prazer é nosso. Estou me sentindo Olha, jovem, igual vocês. E é. Com essa alegria toda contagiante, que parabéns. Obrigada. Se a gente fala muito que a energia da comissão, né? As mulheres ali, essa união dessas mulheres tem essa mesma energia, né? E o tanto que é bom, né? Essa energia positiva. Isso, Que positivo. contamina, né? Olha aí para vocês verem. Estou comando, Ai, né? que bom, a gente fica feliz. A gente está na sua presença aqui conosco. Ah, obrigada. É só chamar que eu venho. Com certeza. Chamamos muitas vezes. Então, deixa eu me apresentar, né? Então, meu nome é Sandra Godovaio, sou psicóloga clínica, com especialização em terapia familiar e sexóloga, uma área que eu amo, é a sexologia, né? Trabalhar, estudar a sexualidade humana e também, e está tudo linkado também com a autoestima, Sim. que é a questão da obesidade, né? E cirurgia bariátrica, com emissão de laudo, eu trabalho nesse processo, atendendo e pré e pós-operatório, que tem tudo a ver também com o tema maravilhoso, né, que nós vamos falar hoje, autoestima, né? Sim, a gente acredita que a autoestima ela é muito relevante na consultoria de imagem e estilo, porque a gente trabalha em imagem externa, mas tem que ter um alinhamento aí, né, a identidade. A gente acha muito legal falar, né, de autoestima. A gente acha muito importante que o interno tem que transparecer no externo, né? Então, isso é muito importante. A autoestima, ela engloba todos os parâmetros, né? Tanto a nossa imagem, a nossa identidade, nosso autoconhecimento, a nossa autoaceitação, engloba tudo. Né? Se você for montar um quebra-cabeça da autoimagem, ela é construída de todos esses processos, até você chegar na sua identidade, que é o que vocês vão estar trabalhando e estão buscando isso, né? Levando para esse público maravilhoso essa questão de se conhecer. O que é autoestima? É uma estima que você tem de si mesmo. É um valor, né, que a O gente inverso. E o inverso? Quantas pessoas, principalmente eu que atendo nessas abordagens que eu falei para você, que é a minha especialização, quantas pessoas que chegam na clínica, sabe, com essa imagem totalmente distorcida, que não tem uma estima de si mesmo. Triste, né? Nossa, é muito E sabe o triste. que é engraçado? Você falando assim de consultório, eu observo muito, porque há 20 anos eu trabalho com atendimento ao cliente. E lá dentro da loja é incrível, porque você vê mulheres muito bonitas e que têm distorção de imagem. Ela não se vê daquela maneira, ela busca procedimentos exagerados para corrigir coisas que às vezes são detalhes que ela nem tem. Quando a pessoa fala assim, nossa, meu nariz é grande, ou nossa, eu preciso de mais boca, ou nossa, eu quero mudar isso. Às vezes você nem percebe, é algo que é muito uma fuga. Então é muito claro isso pra gente ali na loja. Então, o que está acontecendo hoje, né, na realidade do mundo? É essa busca por uma autoimagem perfeita. Mas qual que é essa imagem perfeita? É da inteligência artificial, é porque na moda aí, todo mundo quer ser Né? igual. E todo mundo querendo, e vai ali, busca e pronto. Inatingível, né? Inatingível. Quem tem aquela pele, meu Deus? Mas isso tem sido assim um grande desafio,
nem para a humanidade em si, porque elas estão totalmente insatisfeitas com sua pele, com seu cabelo, com o seu corpo, né? Hoje o padrão real que o mundo traz é de uma beleza, de uma magreza, sabe? Mas quantas pessoas que estão aí com esse perfil magra, que estão aí lutando para tornar esse perfil de magreza como uma modelo, né? E quantos modelos que estão passando aí por essas questões de anorexia, Muito de triste. bulimia, e quantas pessoas que estão com seu alto peso elevado, que têm uma autoestima bem elevada. Sim. Que E nós que tem temos uma a Alessandra saúde. Fabiani que fala de diversidade dos corpos. Eu acho muito bacana ver que a E tem moda uma está se autoestima construindo boa. muito. E a gente está se construindo, eu acho que de uns anos para cá, a gente tem aceitado mais a diversidade dos corpos. Antes, passarela, você realmente só via. Hoje, não. A semana de moda, você já vê modelos plus size desfilando. Então, assim, esse é o movimento, né, da mulher real. Então, e essa realidade muitas vezes tem trazido uma dupla personalidade também, né? Porque uns estão satisfeitos, outros não estão satisfeitos, e nisso vai gerando assim uma série de complexidades consigo mesmo. E de onde você acha que vem essa autoestima? Olha, a nossa formação, ela vem tudo de quê? Daquilo que nós recebemos. Como eu falei para você, que é um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, se você colocar todas as peças, ela vai o quê? Primeiramente, lá da nossa infância, das validações, aquilo que você viu, ouviu, e o que falaram de você, e aquilo que você buscou, internalizou para você dentro de você. Né? Aquilo que você verdadeiramente é e passa para o outro. Né? Então, tudo isso são nós na psicologia, e também como coach, que eu também sou coach e analista de perfil comportamental, nós trabalhamos as crenças limitantes, que tem tudo a ver com as crenças limitantes. Aquilo que você ouviu, a forma que os seus avós, seus pais passaram para você. Eu tive que trabalhar isso na minha vida. Porque as palavras de validações, na verdade, não eram palavras de validações, era palavra de destruções, né? Destrutivos para a minha vida. Que era o quê? Bocuda, textuda, testa de mola machado, era isso que eu ouvia. Então, eu cresci com essa um pouco da distorção dessa imagem positiva de mim mesma. Eu tive dificuldade para relacionar, para chegava entre amigos, eu tinha vergonha de conversar, eu tinha vergonha de me posicionar, de falar um não para as pessoas, medo de não ser aceita naquele grupo. Então, são vários conceitos que a gente pega da nossa infância, vai trazendo para a nossa fase adulta, e isso vai trazendo uma distorção de imagem que vai prejudicando você para a vida toda. Eu costumo dizer na psicologia, lá no clínico, em atendimento, nós adultos somos reflexos da nossa infância. A importância de nós começarmos agora, como mulheres, como mãe, uma validação É positiva. isso que eu ia te dizer. Você sabe que muitas vezes, eu sou mãe de três, muitas vezes na infância das meninas que eu procurava uma ajuda, por questões de divórcio, pai distante, morou na Europa 10 anos, e eu achava que era um conflito para elas, e eu ia lidar com aquilo, e ela dizia, não, mãe, as crianças estão bem e a situação não afeta. Quem precisa de acompanhamento é você e o pai. E hoje, novamente, você tem esses conflitos com o meu outro filho, a resposta é clássica. Aquele filho, ele está reproduzindo o que ele sente, acompanha e vê ali dentro. Mas o problema não é a criança, uma criança mal educada, birrenta. A gente julga aquela criança, porque o natural é pessoas que não têm filho, ou nós temos um peso muito alto em cima dessa criança, sendo que, na verdade, o problema está no adulto. É verdade, muito erro, né? Erro de nós adultos acharmos assim, que numa separação, não, você vai ali para a terapia, vai, vai tratar você, nem dessa separação, desse sentimento que está ali, desse bloqueio que houve. Gente, mas nós esquecemos que nesse processo nós não estamos sozinhos, temos nossos filhos, e eles sofrem, porque na cabecinha de toda criança, o ideal deles é papai e mamãe junto. Sempre vão desejar isso. Sempre vão desejar isso. Até na fase adulta, ele sempre vai se visualizar, mentalizar aquela posição de papai e mamãe juntos.
Então, Sandra, então mesmo quando um casamento está destruído, temos que persistir? Olha, não. Só que o quê? Ambos têm que conscientizar que não sou o casal. A criança também precisa de validação. A criança tem que colocar ali para ela, falar, olha, a importância, os pais validarem, mesmo estando longe, porque tendo casais que são separados, mas as crianças têm umas validações tão positivas de ambos que eles não sentem essa falta. Isso que é importante. Isso que é Inclusive, o que eu importante. sinto é que as crianças até preferem. No caso de ver os pais em conflitos, discussões verbais, essas coisas assim que a gente acha que não dói, que é só bater, mas não. Então, já aconteceu de eu ouvir do meu filho, quando vocês pararem de brigar, vocês podem ficar juntos? Tipo, nem ele quer que a gente fique junto brigando. Então, você acha que a própria criança que tá com esse lugar de amor validado, ele sabe que é amado, ele também não quer um ambiente conflituoso, ele não quer viver ali o caos. É verdade. Eu costumo dizer assim, como eu sou da área da sexualidade, trabalho as disfunções sexuais, né? Então, algo que não está bem no seu organismo, a tendência é o quê? A ter uma disfuncionalidade ali. E assim é o nosso lar, né? O nosso lar passa por isso, essa disfuncionalidade. Então, quando a criança vê que o papai e a mamãe estão em conflito internos ali, sabe, entre eles, e a criança está participativa dali, ela está recebendo todas as validações negativas do filho. Então, como vai ser essa criança na fase adulta? Como que vai ser os relacionamentos que essa O criança, que ela vai né? normalizar, O né? que ela vai normalizar e o que ela vai levar para a vida adulta dela? Vai reproduzir, porque nós somos exemplos. Eu falo que nós somos exemplos dos nossos filhos. Os nossos filhos, todo momento, estão olhando para nós. Como espelho, né? E ali desde pequenininho, então a Desde importância da gente validar, né? validar. Essa criança como ela é, não como gostaríamos que fosse, porque tem essa questão também. Às vezes meu filho fala, mas eu tô dando birra, mas eu não te ajudei, desculpa. Ele faz e se sente culpado de algo que ele sabe que não é certo. E eu falo, meu filho, tá tudo bem, eu te amo, não é só quando você me agrada ou quando você faz as coisas certas. Eu te amo o tempo todo. E respira, eu falo, tá tudo bem, se acalma. Mas não é bonitinho você vê ele falar com os amigos, e ele fala, calma, tá tudo bem. Porque quando ele tá tranquilo, mesmo num excesso de raiva, de explosão, ou que ele tem algum comportamento que ele não teria no normal, porque as crianças não têm uma formação cerebral. Muitas vezes nós adultos ainda não sabemos lidar com as emoções, imagina ele. Mas Então, eu vou quando falar ele algo para sai, você. A nossa formação, né, e o psicossocial, ela começa do 0 aos 7 anos. É o processo, nem para até mesmo, esqueci o nome agora do livro, que é de comportamento humano, né, que a gente estuda na psicologia, a formação das nossas crianças nessa fase. Então, a importância da validação. Validação não é simplesmente na hora de uma birra, você ir ali acalentar ele e falar, não, tá tudo bem, não. Às vezes, é preciso se posicionar com autonomia, com autoridade, mas a validação é essa criança saber que é amada. Essa que é a validação. Não importa se minha mãe está passando por dificuldades, por problema, mas ela tem que colocar ele em primeiro lugar. Isso. Não importa as dificuldades financeiras, não importa a questão quando está nesse relacionamento conjugal, relacionamento afetivo. Brigou com meu pai, brigou com meu padrasto, então não importa. Você tem que ter uma resiliência sobre isso e saber que você tem uma outra pessoa ali. e ele já me perguntou também, a gente acha que não, mas ele já me questionou, inclusive, sobre trabalho. Por exemplo, eu teria que trabalhar no outro dia cedo, ele estava comigo, não tinha onde ficar. E agora, o que você vai fazer? Aí eu falei, meu filho, você é minha prioridade, então ou eu levo você para o trabalho ou eu não vou para o trabalho, eu não tenho uma segunda opção. Então, o que ele sentiu naquele momento? Acolhido. Isso. Nem os nossos filhos têm que sentir esse acolhimento. Eles têm que sentir amado. Eu gosto muito do Márcio Miquel. Eu Também amo gosto. a inteligência Já fiz emocional, imersão né? A com ele. questão. E o Márcio Miquel, ele traz assim, sabe, Vários ensinamentos. vários banais, né? ensinamentos de como a gente lidar com os nossos filhos, tanto
na primeira infância, como na puberdade, na adolescência, até mesmo na fase adulta. Aí o que acontece? Ele fala lá sobre a questão dos 15 minutos. Não sei se você Já ouviu já me fala famosa essa 15 técnica. minutos essa técnica. Eu acho muito interessante. É a validação de você chegar para o seu filho à noite e falar, ela é sua filha, né? Como é? Ana. Ana, você se sente amada pela mamãe? Qual parte do dia você se sentiu mais amada por mim? E eles são muito sinceros. Você tem que deixar a espontaneidade da criança. Você tem que deixar eles falarem a verdade. Porque eles têm sentimentos, emoções. Como você falou que as emoções começam mais tarde, não. Deixa o bebê, eles têm emoção e têm sentimentos. E tem que ser E tem que validado. ser Eles não validado. sabem lidar. Eu acho Mas que o eles zero da não, eles informação não sabem. deles Mas a controle responsabilidade, sobre as emoções. mas a responsabilidade é de quem? Dos adultos. Dos adultos. Sim. É nós. Que forma que nós vamos lidar com aquela criança, Porque sabe? Eu já ouvi mães dizer assim, o filho pedir ajuda e a mãe responder assim, se vira, faz aí, você tem que saber. Mas às vezes aquela mãe não sabe, não ensinou e espera algo da criança que nem às vezes o adulto tem maturidade para agir naquela situação. Então, assim, Nós adultos, quantas vezes que nós fazemos coisas erradas, errôneas, por não saber? Agora imagine uma criança ou um adolescente. e aí você, ao invés de não ensinar que tá tudo bem errar, tenta de novo e aprende, ou ouve opinião diferente, né? Você vai lá e bate. Então, eu falo que muitas das vezes, nós infiltramos, né? Negativo e positivo. Então, nós temos que ter cuidado com essas infiltrações. Nem na fase adulta e principalmente com as crianças. O que ela está infiltrando de negativo? Então, quando ela vem questionar, vamos colocar aqui a sua filha aqui, quando ela está questionando algo para você, né? E conforme a validação que você deu para ela, trouxe para ela, você pode trazer algo, um feedback positivo para ela, que é a linha de massada. Acho que é isso mesmo, que eles falam que nós temos que dar 5 características positivas para depois dar feedback. Então, nessa filtragem negativa, às vezes você fala para ela, você é linda, nossa, eu te amo tanto, mas você é tão especial para mim, mas a infiltração negativa dela, vem que nada, ela não me valoriza, eu não sou amada, eu não me sinto amada por ela. Quantas coisas que eu já fiz para minha vida. Então, essa infiltração desse negativo vai trazendo uma distorção para ela, aonde que vai atrapalhando a autoimagem dela, onde ela vai trazendo comportamentos que muitos falam aí que está querendo chamar a atenção. Está chamando a atenção. Já viu essa famosa? Já ouvi falar, Mas é mais fácil chamar a atenção e quando Mas- reprime, se fecha. Então, quando reprime, é pior, Pior menina. ainda. Né? Que é uma muito emoção mais reprimida. Já viu aquela Não questão? fala, Igual você de não choro. entende. Igual Nossa, de esse pra choro. mim acho que é o pior. Quantas vezes engole sim, choro, uma frase muito repetitiva, muito né? repetitiva. E Os é pais algo falam, muito prejudicial para reflete nós. na infância e já vira um adulto, né? Eu costumo dizer que eu cheguei na fase adulta trabalhando muito essa questão do engole choro. Que triste. Sabe? Porque eu vi, foi as validações que eu tive, né, desde criança. Engole o choro. Então, quantas vezes que eu já passei por determinadas situações e eu pensava, falava, pô, agora eu permiti eu chorar. E eu não consigo, porque a fala vem. Engole o choro. Engole o choro. Isso está me tornando forte? Não. Não, porque as nossas emoções, ela tem que sair natural. Deu vontade de chorar? Chora. Chora. Deu vontade de gritar? Grita. Deu vontade de estar com raiva? Pega um travesseiro, não vai esmurrar ninguém. Não, gente. Pega um travesseiro, esmurra o travesseiro. Fica a tica. Fica a tica. Isso mesmo. Então, o que acontece? Vai sair batendo, senão depois vai falar assim, a psicóloga Sandra Rodová, de hoje nós temos que colocar a nossa raiva para fora e sair empurrando as pessoas. Não, é um travesseiro, né? O travesseiro. Mas há uma necessidade de eliminar, sabe, as nossas emoções. E eu ia te dizer, eu tive um AVC com 32 anos. Quando eu fui para terapia, o neuro, o ortopedista, todos os problemas que eu tive, todo mundo me mandava porque era psicossomático. E quando eu cheguei na psicóloga,
ela me disse. Quando você reprime essas emoções, elas vêm no corpo, porque não achava nenhuma causa, o diagnóstico era por exclusão, era algo assim que eu estava fora de todos os grupos de risco, e mesmo assim, aí todo mundo dizia, é psicossomático. Quando você reprime o que você sente, não põe pra fora, vira doença. Somatizando, né? Eu gosto muito, eu atendo muito em clínica também, pessoas que estão passando por processo de oncologia, né? Eu dou esse acolhimento. Nossa, e eu costumo dizer que essa emoção deprimida, já saiu uma estatística na revista, acho que da Veja, que principalmente mulheres, quando nem todos casos, viu? Mas tem algo que leva a acreditar que o índice de mulheres que não expressam suas emoções, que não falam das suas emoções, a tendência de ter câncer de mama é muito grande, que são uma das doenças psicossomáticas. E é Então, o é segundo maior causa de morte, né, das mulheres. Então, nós Então, precisamos falar sobre. Puxando o link aí que a gente fez da apresentação juntas, eu adorei do Outubro Rosa. Eu também vi ali na sua rede social, já sigam Sandra Rodovalho. Que circo, porque eu tenho duas. Porque você estava falando sobre o Janeiro Branco, e eu falei para a Gégia, é um tema tão interessante, eu queria que falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é o Janeiro Branco para nós, né? Chega dezembro, a gente está com tanta expectativa, tantos planos, né? E vem aquele acúmulo de ansiedade. O que fazer com o próximo ano, 2024? Está aproximando, aí você começa suas metas, suas realizações. Então, o que acontece? Quando nós trabalhamos Janeiro Branco, nós queremos trabalhar o quê? A nossa saúde mental. Vai ter imposto de renda, imposto, né, que vem aí de IPVA, escola, PTU, as dificuldades, escola que aumenta, e sem falar em tantas outras coisas que no decorrer, no dia a dia, no cotidiano do ser humano. Relacionamento, dívida, problemas com filhos, né? São tantos. Você lembra o que extrapolou do cartão Que do Natal? então, A o que viagem acontece? para a praia. É verdade. O que nós precisamos fazer? A gente precisa o quê? Cuidar da nossa saúde mental, sabe? Buscar esse cuidado. Tem até uma fala, né, do Leonardo Abraão, que ele fala que cuida da mente, cuida da vida. É verdade. Então, a nossa mente, aqui voltando para o seu ADC, o que é essa questão do ADC? O acúmulo de preocupação. Por que atacou a questão neuronal dela? Né? Porque é onde está o sistema límbico. Envolvido por toda essa questão das emoções. Se a gente for atrás do que você estava vivenciando, porque na terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, a gente trabalha situação, pensamentos automáticos, emoção e comportamento. Então, na época, você deveria estar vivenciando uma situação, que essas situações levam você à quantidade de pensamentos automáticos. E que no final não faz diferença, porque o mesmo problema que eu tive na época, precisei lidar com ele depois e resolver. Porque senão não teria parado. E é o que a psicóloga falava, que eu só descobri isso tudo na terapia, porque sozinho eu não entenderia o que estava passando, porque aí, logo após eu tive um problema na coluna, tive que fazer cirurgia também. Então, quando eu passei por uma série de 5 anos de problemas consecutivos entre o AVC, a gravidez de risco e a cirurgia na coluna, e é o que eu ouvi ela dizer, né? Olha, isso não vai parar até você morrer, porque ou você vai morrer daqui a pouco, ou você vai lidar com esses problemas. Porque é isso, esse acúmulo, enquanto você não resolve, não para o problema. A gente não empurra para debaixo do tapete, né, Sandra? É verdade, né? Tem como, nem empurrar por debaixo. Mas eu tentava. E isso que a Mônica viveu é uma coisa que muitas mulheres vivem, né? A mulher é muito cobrada. Nossa, Em todos os sentidos. Isso prejudica a autoestima, prejudica o desenvolvimento da mulher, a saúde mental em si, né? E você sabe que a questão nem é questão da sexualidade. e nem é externa, porque eu acho que a validação em relação. Como nós somos uma família de 10 mulheres, e a minha mãe sempre teve nesse lugar de validar muito a aceitação, a autoestima, a gente tinha
não era nem nesse lugar, sabe? Que a mulher sente esse peso, essa cobrança. É mais social, é mais da imposição, assim, da cobrança, acho que De vários aspectos. É muito amplo, né? A psicóloga sabe falar bem Nossa, aqui. eu costumo dizer, nossa, não sei. a gente perde quem queimou o sutiã. Ou até mesmo na revolução, né, do sutiã também, né? Nós queremos tanto essa evolução, esse empreendedorismo, né? Alcançar nosso E destaque, nossa gostamos condição. também. Gostamos. E é algo que eleva a nossa autoestima. Eleva. Mas nós somos muito cobradas. Nós somos cobradas pela sociedade, nós somos cobradas pelo A estrutura, nosso ecossistema ali familiar onde que nós vivemos, né? Com o marido, com os filhos, nós somos cobradas no local de trabalho. Só que o que eu vejo? Que cada dia nós mulheres, nós temos buscado o nosso espaço e nós Isso. temos buscado aqui uma resiliência Isso. maior, sabe? Para Concordo. lidar com essa situação. E outra coisa que eu acho muito importante, a gente até comenta muito aqui no podcast, busquem terapia. O autoconhecimento liberta. Então, assim, é algo que faz diferença para as mulheres reconhecerem o seu valor. Porque mulheres que não reconhecem o seu valor se submetem a qualquer tipo de relacionamento. Então, assim, isso deixa ela com um valor muito baixo, né? A autoestima fica lá embaixo. E nós somos educadas para ser agradáveis, para ser perfeita, Fofa, exatamente. Para fazer o papel da mulher perfeita. Super poderosa. a síndrome da guerreira muito valorizada. Então, é um papel assim que eu falo que nós mulheres, cada dia. Eu falo assim, parabéns para nós. Parabéns, Parabéns para nós, porque nós, por mais que venha essas adversidades, nem esses acúmulos de tarefa, nós damos conta. Isso. Nós damos conta. Mas precisamos normalizar Mas o nós cansaço precisamos também. normalizar. É o quê? É você ter, né, esse preparo para você, que entra dentro do autoestima. Ter um tempo para você. Isso. Um tempo de validação para você com você mesmo. Porque a autoestima nada mais é do que estimar você. O autocuidado é você olhar para o espelho e falar, eu mereço o meu tempo. E quantas vezes eu já deixei de fazer uma unha porque eu não tinha tempo, tinha que trabalhar, cuidar da casa do filho, e você acaba não se olhando. Esse autocuidado que a Jéssica fala muito, né? Você se olhar, se cuidar, tá bem, que seja o seu momento de meditação, uma atividade. Isso é muito importante. Tem que ter, né? Tem que ter, porque é fundamental para qualquer ser humano, principalmente qualquer nós mulheres, né? E nós mulheres, como nós somos multifacetas, né? Somos Tarefas, né? mil e uma utilidades, digamos assim, nós temos que ter esse cuidado conosco mesmo. E em terapia, ali, quando eu pego a pessoa que está com processo de baixa autoestima, eu trabalho muito com ela a questão do espelho, Que legal. sabe? Olhar no seu espelho e falar, eu posso mais, eu sou, nem principalmente eu sou inteligente, eu sou amorosa, eu sou carinhosa, eu sou uma mulher cheia com libido alto. Porque temos que trazer isso, né? eu sou sexy, sabe? Eu sou uma boa mãe, sabe? Eu sou uma boa filha. Então, trazer para o nosso cérebro essas frases de afirmação ajuda muito. E a ponto de quando você ouve algo contrário, você saber que aquilo não é real, que é o que a Jéssica falou. Às vezes a gente escuta e acaba se convencendo, não, a gente tem que ter aquela clareza, não, eu não sou assim. E a pessoa fala, mas é uma projeção dela, sobre ela. Aquilo não pode me afetar o que eu sou, eu tenho que saber o que eu sou e devolver para ele e para ele. Aquilo não pode me afetar num lugar de abalar a autoestima. Então, só que muitas pessoas não têm esse domínio, né? Não têm essa inteligência emocional de saber lidar com as suas emoções. Então, elas fazem todo o contrário disso tudo. Mas isso é 10 anos de terapia para atingir esse lugar. Então, mas aí o que acontece? É muito importante buscar autoajuda, não só de terapeuta, mas também temos tantos livros aí de autoajuda, de autoconhecimento. Mas sabe onde que eu acho que a gente mais devia buscar?
na rede de apoio das mulheres do feminino. A gente fala muito da comissão de moda, do moeda de troca. A Tati esteve aqui, inclusive, falou dessa cobrança, da gente ter que não se posicionar, mas você é mulher, como se a gente não pudesse dar uma opinião em família de algo. Ah, mas é porque você entende mais. Muitas vezes cedendo, não falando a nossa opinião para estar num lugar de agradável para as pessoas. Então, eu acho que mulher se entende, a gente fala a mesma língua, tá nesses ambientes de rede de apoio de mulher, tanto para o empreendedorismo, qualquer lugar de reunião, eu acho que senta numa mesa que seja para tomar café com as amigas, já é válido. É produtivo. Eu sou suspeita, eu amo isso, né? Eu Fiquei na também. moeda de troca lá no Salto Alto por muito tempo, né? Agora eu estou aí nessa questão de ser voluntária Comissão de moda do empreendedorismo, né? De mulheres, Ah, que é do legal. comércio. Nossa, E conecta. também, então, Legal. Aí, estaremos lá, né, Isabel, amiga, no próximo. Eu fui no último evento, foi maravilhoso. Ah, eu estava concorrendo. Eu E votamos para você. Eu estava concorrendo. legal, merecido, né, Ah, amiga? muito. Então, essa questão de estar junto, um tomar o café, de relacionar, essa É conexão, muito importante isso a é conexão. muito importante. É muito importante. Igual ontem eu já fiz minha inscrição para MR Mulheres, Que legal. né? Que vai ser lá na UNA. Então, isso é importante. Porque do momento que nós estamos relacionando, nós estamos tendo uma vivência de mundo, buscando cada dia melhorar. Porque através do erro do outro, de um testemunho do outro, nós vamos olhar para dentro de nós e falar: o que, que eu posso melhorar como mãe? E é tão importante Como você esposa? falar isso, porque é depois de um testemunho, é depois de alguém validar aquilo que muitas vezes a gente se questiona: será que eu estou sentindo, pensando nisso? Será que eu estou certo? Acho que eu estou exagerando. Quando você encontra outras pessoas passando pelo mesmo processo, pelos mesmos dilemas, você ouve ali no meio que outras mulheres também sentem, também pensam aquilo, isso te deixa confortável, confiante num lugar que você sabe que pode falar, que não é julgado e não tem o mesmo peso de alguns lugares que as pessoas não estão preparadas para ouvir ou para debater ou para falar de alguns assuntos. Isso é verdade, né? Porque está todo mundo ali, como se diz, né? No mesmo barco. No mesmo barco, né? Então, tem essa liberdade, tem esse engajamento ali, né? Porque todos estão buscando o quê? Um apontamento para ser uma pessoa melhor, um direcionamento, um discernimento, e com isso nós vamos aprender. Eu costumo dizer, não sei se é Sócrates ou Nietzsche que fala, só sei que nada sei. A nossa vida, ela está a cada dia em processo de evolução, de aprendizado. Hoje eu tenho filhos, né? Eu esqueci de falar, de 35 anos e tenho um neto de 18. Nossa! Meu 6 netos. Eu vou ser assim, amiga. Olha aqui, olha. Graças Eu vou dizer que eu tinha. Então, tem coisas que eu olho hoje, eu falo tanta coisa que eu poderia ter aprendido lá atrás. Eu costumo falar isso. Que eu não ia errar tanto com as minhas filhas. Eu costumo falar que as pessoas mais inteligentes são aquelas que aprendem com os erros dos outros, né? Isso é verdade. Você sabe que eu não olho para trás com esse olhar. Eu olho, às vezes eu comento com a Ana. Hoje, o Cadu, ela tem 20 e o Cadu tem 7. Então, deram uma diferença para a primeira de 15 anos e para a Ana de 13. E eu costumo dizer, nossa, ainda bem que hoje eu não me comporto como eu me comportava com vocês, porque quando eu fui mãe com 18 anos e quando eu tinha que lidar com algumas coisas sem maturidade ali com elas, não era igual hoje com ele. Então, eu falo, a sorte que o Cadu tem de ter uma mãe um pouco mais experiente, mais segura, mais madura, porque muda muito. Não, E então, eu não olho com culpa para trás. não, e não podemos. Eu costumo dizer, né, que nós temos que olhar do passado e buscar desse passado experiência. Não fazer desse passado uma residência. Né? Igual eu errei muito na criação das minhas filhas, a forma de falar, religiosa. Não sabia, mas hoje nós estamos vivendo uma modernidade. Não tem a inteligência, né? Que está ajudando muitos processos, muitas Ah, o chat questões. GPT me ajuda Pois é, ajuda a gente
cada dia mais ao se descobrir. Então, eu falo hoje para minhas filhas, né? É lógico, nós temos que reconhecer que erramos, até mesmo fazer um conserto, pedir perdão, liberar essa questão na vida dos nossos filhos, porque nós somos imagem, né? E para que eles não venham repetir padrões de comportamentos. Isso. Né? Então, eu falo sempre isso e oro em cima disso, porque eu também sou evangélica, eu acredito muito nessa questão divina de Deus, que Deus é soberano, que Deus, ele que rege tudo isso aqui. Você entendeu? Eu tenho aí essa crença, né? Então, e a palavra de Deus traz isso. Se nós não buscar cura para a vida dos nossos, primeiro para nós, e depois levar para a vida dos nossos filhos, vai ser uma repetição de geração por gerações. E sabe o que que eu vejo? Que eu olho para a próxima geração, as minhas filhas hoje, uma com 22 e outra com 20, e elas são tão mais evoluídas do que eu era. Eu falo, nossa, ainda bem que você já vê isso tudo hoje com 20 anos, porque eu demorei 40, né? Então vocês estão um pouquinho mais à frente de mim. Mas a facilidade para eles está mais hoje. Hoje, o autoconhecimento para eles está mais fácil. Mas lá em casa todo mundo faz terapia desde criança, todo mundo é acompanhado há pelo menos 10 anos de terapia. A gente tem um alinhamento já junto que eu agradeço muito, porque muito do meu acerto como mãe veio da orientação de pais. Então você tem aquele processo de direcionamento, porque a gente fica no escuro, você fica perdido. Imagina eu com 18 anos, perdida no escuro, sabe o que é educar. Então, quando você quer uma orientação profissional, que a Jéssica fala muito também, né? Busque ajuda profissional. Porque aquelas opiniões, lá, muitas vezes, da família, dos amigos, dos parentes, não ajudam muito na educação do filho. Mas uma orientação profissional te direciona. E é uma forma muito assertiva. Então, ainda bem que eu tive nesse lugar, dessa rede de apoio, porque eu sei que para quem não tem, é muito mais difícil. E muito, porque vamos colocar a criança em si. Ela, em meio de tantas informações que estão chegando para ela, é tio, é vó, é escola, como que ela vai lidar, internalizar tudo isso? Então, ela precisa colocar para fora, ela precisa organizar essas emoções dela, e ela vai fazer isso com o quê? Com a ajuda de um profissional, lógico. Né? Um profissional vai ajudar ela, né? Como é que vai todas as entender o que está acontecendo com a criança? Muitas vezes, acho que com todos os três, já levei para resolver conflitos que eram meus e ouvi das psicólogas, mas o seu filho não tem esse problema, esse dilema é seu. Quem precisa da terapia é você. Falou aí, tá Mas bom. é verdade, né? Por isso que tem a anamnese. A anamnese, quando nós vamos atender, né, uma criança, uma adolescente, ele, até os 18 anos, completando os 18 anos, a gente, por exemplo, não sei a idade da sua filha, se ela for para terapia, se ela tiver 17 anos, ela precisa, primeiramente, precisa passar, a não ser que já está emancipada, né? Mas Mas tirando isso é desde os 7 que- anos, eles já vão para terapia. não, mas eu falo assim, primeiramente, a primeira entrevista tem que ser com os pais. Sim. Sabe? Porque eles são responsáveis, né? Nós E somos os filhos responsáveis. ganham alta e a gente não. Não, e muitas das vezes, quando eu vou fazer anamnese com os pais, aí os pais querem colocar os filhos na O terapia. problema é meu filho, Mas filho só está reproduzindo. só está o problema. reproduzindo aquilo que eles estão vendo em casa. Agressividade, sabe? Sabe? Palavras torpes. Então, o que? Ele está num ambiente disfuncional. Isso. Totalmente disfuncional. Aonde que vê grito, aonde que vê giratório, aonde que não tem respeito, porque nós achamos que nós somos pai, autonomia, autoridade, a última E usa o palavra tem que ser nós. autoritarismo, né? Aí eu uso o autoritarismo. Então, autoridade com autoritarismo é totalmente diferente. Eu uso autoridade, mas eu não uso autoritarismo. Sabe? Nós temos que ser autoridade, sim. Os nossos filhos têm que saber, olha, o posicionamento da minha mãe é como mãe e o meu é como filho. Só que dentro de um respeito. Dentro de um respeito mútuo, onde que tem uma fala assertiva, aonde que não tem, que a gente não leva uma distorção de imagem para aquela criança, para aquele adolescente. E eu Porque acho que a vai crescer. responsabilidade também vem muito nesse lugar, porque como a minha mãe educou a gente com muita autonomia e responsabilidade,
você não fica, né, naquele lugar de achar que tudo é culpa dos pais, tudo é culpa do outro. Você é livre para tomar as suas decisões. A minha mãe sempre falou muito do livre-arbítrio. Ela mostra, ó, ela sempre foi aquela assim, tem o caminho certo e o errado. Não vá pelo fácil. Ela fala, você vai sofrer as consequências da escolha que você fizer. A vida é sua. E cada escolha tem as suas consequências. Não adianta a gente querer fugir disso. Também não tem como. Se você faz uma escolha assertiva, é lógico que você vai ter acertos, né? E vai ser beneficiada com essas escolhas. Mas também, se você faz escolhas erradas, você também. É a lei da semeadura. Não tem como, Não tem como evitar. Aqui não dá para plantar, você vai, né? vai colher. Não dá para plantar de ló e querer comer tomate. Não adianta. Então, assim, é você fugir das regras. Né? Então, não adianta. Então, por isso que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, voltando para a autoestima, olhar para dentro de nós, nos amar, nos aceitar como nós somos, e cada dia falar, nossa, eu estou em processo de evolução. Nós não somos perfeitas, Isso. mas nós temos que mesmo, trabalhar também que nós temos as nossas imperfeições, mas em cima dessas imperfeições, nós temos que buscar a perfeição. Isso, aquele concordo. senso de melhoria contínua mesmo. Contínuo. Tem uma palavra na Bíblia, aqui, ó, que está lá em Provérbios, né? Que fala assim como você imagina a sua alma, assim ela é. Então, como você olha no espelho, você se imagina, aquele reflexo está caindo dentro de você. Se você acha que é uma pessoa incapaz, aquele que você não merece aquela posição de destaque, igual eu falei para vocês, gente, isso aqui é sucesso. Aí, se vocês colocar filtros negativos nesse planeta, mas não tá bom. não tá bom. A imagem não tá igual eu quero. A imagem imagem não tá igual eu quero. A maquiagem, o cabelo não ficou do jeito que eu quero. Então, tem todas essas questões. Nós temos que sempre o quê? Trazer essas validações positivas para nós. Sabe o que eu achei mais legal Cada dia mais. de tudo que você falou? Porque nós temos o programa de estilo, que além do Pod Estilo, é o lançamento do nosso curso. E ali dentro do curso, a gente fala exatamente de tudo que você disse, sem a gente nem ter te contado, porque a primeira aula que a gente fala, que é o autoconhecimento, ele trabalha a autoaceitação e a autoestima. Autoconhecimento, isso, trabalha toda essa questão. Porque não dá para trabalhar com uma consultoria de imagem sem abordar esses temas. Não e depois disso vem a identidade, né? é isso. Porque a identidade, ela passa para esse parâmetro. Se você não se conhece, não sabe quem você é, sabe? Não sabe dos seus valores, da sua missão, do seu propósito, você está na mão o quê? De qualquer pessoa. Então, nós temos que ter isso bem definido em nós, saber quem nós somos, ter esse posicionamento dentro de nós. E a Jéssica, ela também é coach. Então, como ela é coach demais, também trabalha com análise de perfil comportamental, então é alguém que dá muito certo, porque ela tem autoridade para falar de identidade, ela traz assim, nós trazemos esse debate, esses assuntos, muito nesse lugar de construir essa identidade muito fortalecida, né? Antes da imagem em si. Isso, né? Voltando aqui para análise, perfil comportamental, isso é muito bom. Porque muitas pessoas, né, através, principalmente quando eu faço um disco para a pessoa, quando ali ela descobre qual é o perfil dela, né? Lógico que nós aqui, que a gente já sabe o perfil de cada um, assim, a gente já consegue elaborar. Mas quando a gente passa todo aquele roteiro de fazer e tudo, né? E cada um tem o seu perfil, então o que eu vejo? Que cada um é único. Então a sua identidade começa ali, porque nós somos únicos. A minha autoaceitação, inclusive, veio depois de um processo desse, que eu já fiz 3 vezes o processo, eu já fui coach. E foi exatamente depois de descobrir o meu perfil que eu passei pelo processo de autoaceitação. Exatamente. Influente por mim, né? Mas é porque quando você tem um influente muito alto, você é inconveniente, você não se adapta ao lugar, e aí aquilo te deixa desconfortável, porque eu sempre fui a que tinha que ser calada, a que tinha que ser puxada para baixo, não a que você empurra. Então tem muitos lugares que você tem que segurar, que você tem que parar um pouco.
E é muito bacana ter uma troca com pessoas diferentes. A gente fala muito isso, porque a Jéssica, como é uma pessoa paciente, estável, ela tá nesse lugar, então a gente dá certo. Eu consigo entender, perceber onde eu estou exagerando, os pontos, né, fracos que eu Onde a gente tenho. precisa estar melhorando, né? Então, eu costumo dizer que essa análise de perfil, ela traz uma demonstração da sua identidade. Ela te norteia, Dá uma clareza. dá uma Mas eu clareza. me sentia culpada o tempo todo por ser assim, porque Não, eu sou diferente da maioria. mas muitos falam, nossa, mas eu queria ter. Eu, nem antes de entender um pouquinho mais sobre o perfil, eu falava, eu queria ser estável. Porque estável é doce, ele é ouvinte, ele é prestativo, ele é delicado. Mas ele também tem as questões dele. Acontece. Pisa na bola. Você não vai liberar perdão fácil. Eu vou falar, amiga, deixa eu te dar um abraço. Então, tem tudo isso, né, Jéssica? Tem tudo isso. Então, não existe aquele perfil 100% perfeito. Não Todos têm existe. ponto alto e Nós ponto baixo. todos precisamos melhorar e nós precisamos desenvolver. Mas eu acho que descobrir isso, esse autoconhecimento é onde gera a autoaceitação dele. Porque depois de todos esses processos que eu passei, eu acho que eu e a Jéssica damos certo nesse lugar, a gente consegue. Claro que não é sempre perfeito, a gente tem divergência, a gente precisa ter conflito, mas é muito gostoso ter alguém diferente de você que te traz para um lugar de equilíbrio. Porque enquanto eu tô muito e ela tá, uma acaba equilibrando a outra onde precisa. Vamos colocar o sombra. Imagina se você tivesse aqui uma sombra sua. Sim, não, era, com certeza. Já tinha grudado os cabelos, assim, aquele brilho que dá aí, Deus, eu gostei dos piores, não é verdade? Então, é essa diversidade de perfil, essa questão de sermos diferentes, isso é que traz um link muito gostoso, sabe? É nessa complexidade que nós, também na autenticidade de cada uma que fala, poxa, eu preciso da gente, eu preciso da Mônica, eu preciso dela, eu preciso de todas que estão aqui. e Eu não saber que conto ninguém sozinha, faz nada não. sozinha. Você entendeu? Cada um, vamos colocar o quebra-cabeça, voltando de novo com o quebra-cabeça. Cada um tem a parte importante nesse quebra-cabeça. Vamos colocar o corpo, né? Nós não ficamos. A gente pode até ligar sem o braço, ou sem o dedo, mas vai fazer falta para alguma coisa na nossa vida. E a gente procura ter aquele respeito no lugar de entender o que cada uma tem de ponto forte ou não e agregar. Então, eu procuro sempre, a equipe toda, falar para ela: nossa, eu preciso de você nesse lugar que eu tenho dificuldade. E ela tem a mesma liberdade, aceitação, respeito. E eu falo muito também para Madu, para todo mundo, a Kevin, cada uma tem uma habilidade diferente. Então, é muito importante que as pessoas que a gente se relaciona estejam nesse lugar, mesmo não só a criança, mas no local de trabalho também, né? Todos os lugares, a aceitação de quem a gente é, das limitações, das vulnerabilidades. A gente não tem que estar num lugar que você se sinta mal e achando que todo mundo vai puxar seu tapete, que você não pode demonstrar vulnerabilidade, que você não pode abrir o que você tem de dificuldade ou pedir Mas ajuda. isso aí é quando você está com a baixa estima, né? Falou tudo. Aí quando você está com essa baixa autoestima aí, né? A baixa estima, você vai pensar, o outro vai me puxar o tapete. Esse senso Eu não vou de agradar. não merecimento. O outro é melhor. A habilidade da Jedna é melhor do que a minha. Ela se sabe melhor do que eu, sabe? Mas quando você tem uma autoestima mais elevada, não, deixa no ombro. Fala, amiga, vem que me ajuda. Ajuda muito, olha. Eu falei, irmã, fala, amiga, me ajuda aí. Eu estou com essa dificuldade e você é habilidosa nessa área, vamos junto. A junção. Em matemática, vocês lembram da junção que colocava? É a junção. E na análise de perfil comportamental, é a adaptação. Vocês vão se adaptar. Você vai se adaptar ao estilo dela e ela vai se adaptar no seu estilo. Sim. Se houver falha nessas questões, pode haver atrito. Então, no momento que quando começar as coisas não estiver se encaixando,
É o momento o quê? Das suas palavras. Olha, vamos resolver? Conversar. Nada de jogar debaixo do tapete. E o que eu mais gosto de trabalhar com ela é vamos justamente que a resolver. gente sente que tem essa liberdade de falar Vamos assim. resolver. Olha, eu não estou gostando desse posicionamento, e você chega bem, eu não estou gostando desse posicionamento, mas com clareza. Eu Seja discordo, mas tá assertiva. tudo bem, né? Vamos Isso, é. procurar um meio termo. Isso, buscar uma solução. Porque vocês são sucesso. Ai, Vocês são sucesso. Diga. Gente, eu me senti tão à vontade. Confesso pra vocês que aquele friozinho né, passou. Ai, passou. Bem, Ai, que bom. eu cheguei atrasada, nem atrasada. não, tá tudo. E eu cheguei aqui e me senti tão acolhida, Que tão à bom. vontade. E é isso que a gente Sabe, vê, meio de gente, pessoas né? alegres igual vocês. Gente, eu me senti adolescente igual vocês. Ai, que bom. Adolescente. Ai, na verdade, a gente não Não, já que não vou contar, porque eu faço igual dia 5 de Aí fevereiro. eu contei, eu disse que Não tinha vou contar. 18 quando fui mãe, que eu acho 22, aí Aí eu fui mãe aos 19, a minha tá com 35, eu sou somada. a minha nem vou falar, tá? Então é todo esse processo. que é muito gostoso, é dolorido, não vamos romantizar, gente, o autoconhecimento dói, mas é necessário. Muito necessário. E é muito gostoso, assim, depois que você passa, depois que você se reconhece, se olha, se aceita, você fala, então é por isso, agora faz sentido. Alguma Faz coisa mais faz sentido, né? sentido. Fica na cabeça também. Eu costumo falar que todo esse processo é igual uma ferida. Não é verdade? Vai doer? Vai. Se você me machucou e deixa ali daquele jeito, mas não se cuida, não vai ali, não limpa, nem não trata daquela ferida, vai dar uma gangrena, né? E vai perder aquela parte daquele, onde que está aquela ferida. Mas quando você vai ali e limpa aquele processo onde que está com infecção, onde que está ferido, você vai o quê? Trazer a cura. E assim a nossa vida. Sim, Nós concordo. precisamos, e cada dia, olha, eu preciso melhorar isso. Eu preciso curar essa parte aqui. Então, eu tenho que me permitir a ser curada nesse ponto aqui. Vai doer? Vai, porque é quando você necessário. vai mexer na ferida, É necessário. mas é necessário. É melhor doer agora do que grenar. Como diria o Márcio Miquel, né? Vai doer agora para não doer mais. Então, Eu isso é quero muito bom. acompanhar essa indicação de vocês. Gente, é perfeito. Quem não acompanha mais Pode de acompanhar. perto, e Paulo Vieira também, porque eu sou da linhagem de Paulo Vieira, mas também eu posso, né? Tanto do JB Carvalho, do Wendel Carvalho, e todas essas questões que mexem com a inteligência emocional, eu gosto. Eu também gosto. Inclusive, com meu filho com 1 aninho, assim, na escola já tinha aquele programa de escola da inteligência do Augusto Cury, então acho que Muito. é fundamental e necessário se todas as crianças tivessem essa orientação, já que não é estrutural e a gente não recebe essa orientação em família, a gente de classe média ainda não tem muita cultura, né, de investir na saúde mental ou recurso financeiro, que não vem o caso agora. Então, acho que se as escolas, de modo geral, colocassem esse socioemocional que estão colocando sempre, já seria outro país, assim, vamos focar no. Então, tem várias escolas aqui, né, em Uberlândia, e até mesmo no município de Uberlândia, que eles estão implantando a questão do psicólogo, né? Aqui em Uberlândia, eu estive acompanhando um edital que saiu, são 16 psicólogos, só que Uberlândia é tão grande, só 16 psicólogos é muito pouco. E as demandas de Para quantas suicídio, escolas, de nossa, suicídio imagina. tem aumentado Na adolescência? na adolescência, na fase criança também. Só que hoje em dia, gente, não fala tanto, né? Mas você já parou para pensar, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OS, cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio. Agora, nesse momento, são várias pessoas que estão morrendo, criança, adulto, que estão morrendo, tirando a sua própria vida. E a causa? São várias, né? A questão mesmo, a autoestima contribui muito. Gente, a autoestima, ela é a base para você ter uma vida saudável, uma vida plena. Porque uma pessoa que não tem baixa estima, ela é uma pessoa tímida, é uma pessoa que sente vergonha, que não interage,
que tem processo de negatividade muito forte, pessimista, e entra em depressão fácil, é onde que muitas das vezes muitos suicídios têm acontecido. Então, hoje em dia, trabalhar a autoestima, o empoderamento da autoestima, do autoconhecimento, da autoaceitação, é tudo. Hoje temos aí essas questões do bullying, nem nas escolas, não só nas escolas, também o cyberbullying pela internet. Que acontece. Olha aí para você ver aquela moça. Você acha que é tudo mimimi? Foi triste. E você acha que é tudo mimimi? Não, não é tudo mimimi. Por isso que nós temos que o quê? Ficar atento em qualquer pessoa que esteja passando, né, por essas questões de não aceitação de si mesmo, igual eu parei para dar atendimento a essa pessoa que me ligou, o problema de autoaceitação. Então, temos que dar ouvido. E não só para aqueles que falam, né? Principalmente para os que ficam calados. Olha, olha, o maior índice, hoje em dia, as pessoas estão falando, elas têm dado sinal. Então, nós temos que estar o quê? Quais são esses sinais? Vamos contar pra Muitos gente. vão na internet, colocam, falando que nada para mim tá bom. Nossa, eu não sei por que que eu nasci. Eu não vou para frente mesmo, né? Principalmente hoje em dia a gente vê muitos adolescentes. Eu não sei por que que eu nasci, eu não sou amado. Minha mãe ama mais, meu pai ama mais o outro, e eu sou menos favorecida, sente rejeição, autoabandono. Então, são tantos fatores que levam, sabe, a pessoa. Só que o quê? As pessoas, elas acham ainda que é frescura. Né? Não entende que é um Tem problema. pais que eu atendo ali e falam, não, tô chamando atenção. Poxa, vai chamar atenção, Chamar atenção trazendo por algum autolesão para o seu corpo. Jamais. Se a pessoa apareceu Eu com penso que autolesão, se a pessoa está chamando atenção é porque ela está precisando de ajuda. ela quer ser aceita. Ela quer ser Ela não amada. vai fazer algo, porque uma pessoa que está bem, ela não vai fazer Não uma precisa, coisa né? dessa. Então, ela já está gritando de socorro. Eu fui criada num lugar que a gente se percebe. Então, quando a minha mãe olhava para mim, parece que ela já via o que eu estava sentindo. E a minha filha falava, você tem bola de cristal? Tipo, sabe aquele filho? Você olha para a carinha dele e fala, você tá aprontando alguma Eu costumo coisa? dizer para minhas filhas que eu tenho isso também, né? Que é um instinto materno. Você olha e fala, poxa, você está me escondendo algo? Sim. O que está acontecendo? As duas, na adolescência, a mais velha com 15 anos, foi fazer um piercing no nariz. E era aquele assim que dava para esconder. E elas passaram uma semana subindo, a gente morava no 15º, era terraça, cobertura assim. E uma estudava cedo, outra à tarde. Aí ela entrava, cadê minha irmã? A outra entrava, cadê minha irmã? E aí quando as duas topavam em casa, eu olhei pro meu marido e falei, essas duas estão aprontando alguma coisa. Porque elas tinham que conversar, não bastava o quarto delas. Elas tinham que ir lá para a cobertura. Eu já achava estranho. Mas no dia que ela fez o furo escondido na praça com os amigos, uma amiga furou, que ela chegou em casa branca, correndo pro banheiro. E eu só bati lá na porta, Maria, o que aconteceu, minha filha? Ela, calma, calma, eu vou sair. E branca, desesperada. O que aconteceu? O que você fez? Pode me contar o que você fez? Foi uma tatuagem? Que a Bia pediu pra fazer tatuagem? Eu já tenho tatuagem e tudo, né? Maior de idade. Eu só falava, calma, espera, essa hora vai chegar, não é o momento. E aí, minha filha, ela não tinha feito piercing? Escondido na praça, com as amigas que furou ainda. Aí a gente já sabe, né? Quando você acompanha, quando você conhece o filho, quando você tá de olho, a gente conhece o padrãozinho ali de comportamento. Você precisa estar acompanhando. Eu falo que nós, mães, temos, assim, é algo tão, assim, forte, né? Forte, em nós, mães, né? Eu falo que quando eu trabalhava lá na Souza Cruz, e teve um dia que eu cheguei em casa, a Natália era pequena, e ela estava deitada, na Natália, não, a Bruna, a menor, nem a nega sumiu. Ela estava deitada, e meu marido deitado no sofá, e ela deitada assim, no colchão, né? E eu lá da porta, eu falei, Rogério, olha a menina, como que ela tá. Ela tá com febre. Ele falou, você tá doido? Você nem entrou. Mas algo foi tão forte. Pode Eu olhar, senti, quando eu você já olhava pra conhece o ela, eu comportamento. falei, gente, ela tá com febre. Aí que ele foi, chegou, aproximou dela e falou, Sandra, realmente,
E já corremos, tiramos roupa, já colocou álcool, nem aí esse Instinto processo. materno É mesmo. instinto Porque na hora ela materno. saiu do banheiro, e aí ela tava desesperada, porque eu acho que furou errado, pegou uma veia, sangrou muito, ela ficou desesperada que a outra nem teve coragem de fazer, desistiu lá na hora que ia passar mal. Aí quando ela desistiu e veio as duas para casa, ela saiu do banheiro, ela falou, mãe, eu fiz, não foi tatuagem, foi um piercing, e aí desceu o piercing pra eu ver, assustadíssima, desesperada, ela achou que ia morrer, né? Aí ela falou, não, eu falei, por que você não me falou, minha filha? Eu te levava pelo menos no lugar, nem porque a gente No lugar certo. né? Porque tá da idade, espera. Ai, mas eles têm mesmo, assim, esse medo, né? Mas a gente, é a fase. Mas até quando faz algo errado, eu tô nesse lugar eu não vou gritar, brigar, bater, porque não vai adiantar, o furo não ia sair mais. Já estava ali. Não, né? Você podia ter conversado, mas eu conversei, você falou. E ela fez um furo aqui, né? E sempre quando ela tinha que passar para uma entrevista, aí eu falava, olha, vem cá, eu tenho que te instruir. Hoje em dia, tem esse preconceito aí. Você vai fazer uma entrevista de emprego, se você for muito No corporativo, assim, corporativo, mercado cheio de formal, né? piercing, com muita tatuagem, o povo ainda olha com preconceito aí. Se a pessoa tem pretensão de entrar na De área entrar, corporativa, qualquer área informal, aí o que que eu faço? Eu institucional, falo, tira o piercing. Depois coloca novamente. você sabe que a Madre fez transição, saiu da área do corporativo por isso, porque ela queria ter liberdade, ser quem ela era, vestir o que quisesse, pintar o cabelo, ter piercing, tatuagem. Porque até isso a gente tem que se conhecer. Opa, peraí, será que eu estou preparada para o mercado tradicional? Mas aí é que tá, onde vocês vão entrar na questão da identidade. Quando você não se conhece, aí você tá sujeito. Aí você pode até dar certo naquele local de trabalho. Você dá certo no lugar errado. Quando você se conhece, se posiciona, sabe sua função, seu propósito, Você sabe onde é o seu lugar? sabe onde que é seu lugar. É. Então é fundamental essa questão do autoconhecimento. Se E você o Edson Michele trabalha muito isso, né? Ele trabalha muito essa questão da identidade, do posicionamento, da missão, de valores. Ele trabalha muito eu isso. também fez muito sentido para mim conhecer os meus valores inegociáveis, porque às vezes eu me submetia para um trabalho ou para um relacionamento, algo que feria os meus valores. E muitas vezes não era sobre o outro, era sobre as promessas que eu me fazia para agradar o outro, e que não faziam sentido para mim. Então, a partir do momento que você sabe muito claramente quais são os seus valores inegociáveis, você já sabe dizer não, você já sabe que aquilo te fere e ali não te cabe, ali não é o seu lugar, você não tem obrigação de estar ali mais, nem para agradar ninguém. Eu falo também a autoaceitação, né? Quando você aceita quem você é e você ama e sabe quem você é e você tem uma identidade definida, fica mais fácil para você dizer não. mais fácil, né? Fica mais fácil de você se posicionar diante daquilo que você quer. Agora, quando você não sabe, deixa eu ver o que ele está. Quando você não sabe quem é você, qualquer lugar serve. Qualquer local de trabalho serve. Qualquer mesa serve para você sentar. Mas ó, a maioria das Nem- pessoas não está preparada ainda para falar sobre isso, porque quando você se posiciona. E eu tento ser educada, eu tento ser gentil, eu tento me posicionar, mas de um jeito que eu me ponho um certo limite. As pessoas não gostam de você se posicionar, ou de falar, não, eu não quero, isso eu não gosto, e eu tento falar de uma forma agradável. Mas assim, a gente tem que entender que dizer não não é algo ofensivo. Não tem problema a pessoa não aceitar um convite, não gostar de um lugar. Eu conheço o perfil da Jade, não, obviamente, eu sei que tem convites que eu fizer para ela que ela não vai aceitar. E por que eu deveria achar ruim chamar ela para balada e ela não ir? Se ela prefere ir para a igreja, em que momento isso me ofende? E do mesmo jeito, ela não se ofende com eu ir para balada e ela preferir. Então, naturalmente, se ela me fizer um convite, vamos para a igreja e eu disser, não, tá tudo bem, porque a gente está num lugar de muito respeito. Há tempo determinado, né? Então,
é livre-arbítrio, né? Eu acho assim que cada um se posiciona da maneira que se conhece, né? Então é algo que ela gosta e é algo que a gente compartilha em comum, porque eu tenho esse hobby, né? Eu amo Aham. estar ali Chega a ser um cultuando. hobby mesmo, né? Oh, Tem uma amiga que a gente faz eu isso. gosto de Tem uma amiga, estar cultuando a Deus, de estar adorando a Deus, tem uma de amiga estar na que faz, presença de Deus. ela fala assim que eu passei que ela mais Que eu gosta. mais amo, eu amo chegar aos domingos, me arrumar e ir para o culto. E confesso para você, os cultos da minha igreja começam às 18 horas, mas às vezes 16h30 eu já estou ali. Por quê? É algo prazeroso para mim. Eu me sinto bem, eu me sinto na minha casa, eu me sinto uma aura, uma paz, uma alegria tão interna. Eu posso, às vezes, estar tão derrotada, me sentindo aquele vazio por dentro quando eu chego na Uma minha palavra que casa. você ouve. Uma palavra que eu ouço ali, uma recepção calorosa que eu recebo ali de um irmão, ou a paz, ou seja bem-vindo, vocês são no melhor lugar, aquilo ali já traz comigo um ânimo. Eu acho que Né? nada tem que ser Mas a gente imposto. sempre, né? É o quê? Ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Eu Nem fui criada naquela. Eu vim de cidade pequena, então ali no interior de Goiás, o que a gente tinha para fazer numa cidade de 15 mil habitantes era ir para a igreja. Então, o programa de domingo, a catequese, era o evento da cidade. Então, todo domingo estávamos lá na missa, porque a gente queria tomar um sorvete depois da missa, mas não importa, a gente estava lá para assistir na Era um evento. para era o evento da evento, né? cidade. E também você falou sobre imposição. Nada é imposição. Você tem que estar na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus, porque, para mim, Sandra, sem tirar a Edna e sem tirar a Mônica, não existe outro lugar. Hoje, primeiramente, você fala, Sandra, quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? O princípio é Deus. Primeiramente, antes de filho, antes de marido, antes de trabalho, antes de qualquer coisa, para mim é Deus. Você entendeu? Para mim é Deus. Depois de Deus tem meu esposo, filhos, trabalho. Então, Você esses são sempre meus foi valores. evangélica? Já tem 29 anos que eu sou evangélica. Eu fui criada no catolicismo e era algo que eu gostava, me fazia bem. Quando eu casei com o pai das meninas aí, eu frequentava já a evangélica, então elas não foram catequizadas, foi já na escola dominical, mas era algo imposto pela família, então é algo que para elas não pegou num lugar igual a mim. Eu fui criada na igreja, porque era escolha minha, eu gostava, eu queria, eu gostava de ouvir a missa. E para elas não, elas estavam num lugar de obrigação. Hoje a gente chama de todo, porque essa energia e isso tudo tem. Mas é muito mais espiritual, que eu também aprendi dentro do coach, que uma coisa é religiosidade, outra coisa é espiritualidade. Então, a espiritualidade todos temos muito. A mamãe sempre gostou muito do espiritismo, então a gente em todas as religiões, porque a nossa estado é laica, é importante a gente dizer, né? Porque Do cada um tem respeito, né? livre-arbítrio, né? Nessa questão, cada um tem sua Para casa cada de religião. valores, né? Isso é muito importante mesmo. E a gente aceitar, Aceitar sabe? importante. A diferença. Eu acredito dessa forma, a gente não também acredita de outra forma, você de outra forma. E Isso. nessa questão, a gente respeitar. Eu acho que o ser humano ele precisa de respeito, Sim, sabe? concordo. Mesmo a gente estando vivendo nesse país laico aí, ainda tem tantas complicações, tanta, essas questões políticas, questões Mas eu religiosas. falo que muito assim de afastar é exatamente isso. Onde que nós, enquanto cristãos, usamos daquilo da palavra em nome de fazer o que quer. Então, assim, às vezes o que afasta um pouco é essa imposição. É aquela crítica, o apontar o dedo, é você falar que está certo ou que está errado e querer colocar a sua visão no outro, porque se Deus é amor e se Ele perdoou todo mundo e eu não estou aqui para julgar ninguém, não é que eu tenho que vigiar o que você faça ou deixe de fazer. Eu estou aqui num lugar em que não cabe a mim julgar o que você fez ou não. No dia do juízo final, é a sua conta com ele. O que você fez não vai me levar para cima ou para baixo. Então, não é eu julgar se você
tá certo ou tá errado em alguma decisão. E o que eu sinto muito é que as pessoas têm dificuldade nesse lugar. Elas querem estar muito no lugar de juízes, que é o caso da internet também que você falou. Quanto haters juízes da internet, porque as pessoas querem estar no lugar de certo e errado. Sim, é o caso da menina que a Sandra comentou. Ela foi julgada de uma forma. Mas isso já é a questão da fragilidade da autoestima dela, porque uma coisa Com é quem tá do certeza. outro lado se Ela tava sentindo fragilizada. direito de julgar. Com certeza. Mas uma pessoa que tá ali olhando e tá se sentindo o direito de julgar, tá totalmente errado. E eu já sei que é projeção dela, então aquilo não me afeta. A pessoa pode ir no meu perfil e falar o que ela quiser, que aquilo não vai abalar. Agora, uma pessoa que não está bem com ela mesma, aí vai ser um problema para o que as pessoas É por isso que a gente fazem, sempre fala que né, a questão da afeta a crítica, né? As pessoas gostam muito de criticar na internet e isso prejudica o emocional das pessoas. A gente não Mas sabe eu também não O que eu acho. costumo dizer é mais sobre ela do que sobre É isso que eu ia te perguntar. Não é mais sobre ela não se olhar, não se tratar, não se Então é mais que sobre aquela projeção que ela faz ali naquele comentário diz muito mais do que ela é e do que ela faz do que sobre quem ela está dizendo. Com certeza. Ah, eu vou olhar para o outro e criticar o outro porque eu não tenho cuidado da minha vida. Eu não consigo chegar nesse patamar. Então, são vários fatores. Pode ser inveja, pode ser tantos fatores ali que tá ligado, né? É com ela mesmo, não é sobre você. Isso eu aprendi na terapia. Né? Eu falava baseado em que essa pessoa fala isso, baseado nela. Isso é Aí até eu importante É as dores dela. Exatamente. Isso é até importante você pedir uma mensagem para a Sandra. Então, aí que eu falar, Sandra, vamos deixar uma mensagem As aqui. pessoas que estão passando por esse desafio, né? Porque a gente sabe que a saúde mental é um tema muito relevante, né? É E verdade. agora o Janeiro Branco, né? Então você vai deixar uma mensagem. Então, o que eu falo, né, para todos? Cuidem da sua saúde mental, cuida do seu físico, cuida dos seus pensamentos, porque todos nós sofremos algumas retaliações devido à forma que nós pensamos, de como nós elaboramos isso dentro da nossa mente. Então, quem cuida da mente, cuida da vida. Então, se você está passando aí por alguma distorção cognitiva de algum pensamento, que está pensamento destrutivo, olha, busque ajuda. Aqui está Sandra Rodovalho. Me segue nas redes sociais, Sandra Rodovalho Psico, que vai ser um imenso prazer poder te ajudar e contribuir para que você tenha uma saúde mental boa, satisfatória e que você venha se alegrar, né? Porque eu falo, eu amo viver. Então a vida é uma alegria. A vida é isso aqui, é você contemplar cada dia essa satisfação gostosa de estar com pessoas agradáveis, pessoas amorosas, independente de religião, de crenças, nem de gente. Somos seres humanos, Somos né? seres humanos. Então nós precisamos evoluir. E essa evolução, ela é constante. Busque esse autoconhecimento, essa autoaceitação e autoajuda é fundamental para você. Falou tudo. Tem pessoas que parecem que já nasce plena, igual a gente, no teu perfil, assim, parece que já nasceu pronta, madura. Mas também tem aquele perfil que sou eu, gente, que a gente leva muitos anos para construir a pessoa que você quer ser, né? Que é um perfil dominante, dominância alta, bateu no voo, sabe? Aquela questão assim, leva o desaforo para casa. Então, tudo na nossa vida é uma construção. É isso. Todos os dias nós estamos em processo. Concordo. E nós te agradecemos muito. Foi muito bom esse bate-papo. Nossa, gente, eu que agradeço. É tão Eu que importante, agradeço tão esse momento necessário. Muito tão necessário. gostoso. Gente, é um prazer. Prazer E foi nós nosso. Abordaremos convidar outros temas, nós queremos conversas assim que tragam Ricas, valor né? para as Como foi pessoas. essa de gente, hoje. sexualidade. Então aí é o próximo tema, já temos Combinado. o próximo tema do bate-papo. Combinado. Que isso muito Sexualidade, interessa toda mulher, porque você falou uma coisa sexualidade na menopausa, que é Isso, processo que é importante mesmo. também. E você falou aqui no inicinho, né? Que eu falei, nossa, mesmo, você também é terapeuta sexual, aí você falou o quê? É a área que eu mais gosto. E você falou pra mim que era muito importante Na autoestima. a autoestima de tudo a ver. Gente, a pessoa que está com a libido baixa, a pessoa que está passando por alguma disfuncionalidade, nem na sua questão da sexualidade,
Fala que com autoestima baixa. Então é isso, vamos falar sobre sexualidade. Muito obrigada, é um prazer ter você aqui. O prazer é Prazer, Sandra. E já aguardamos. Já aguardamos as próximas. Então agora vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem essa entrevista com os Isso amigos. mesmo. Muita gente está precisando de ouvir o que a Sandra falou aqui hoje. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo.